Fala, Seguimana, e beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, dá aquele like maroto para me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para você e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tivermos novos vídeos aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para você por que eu não invisto através de fundos de investimentos e por que eu indicaria que você não faça isso também. Mas antes da gente falar o motivo pelo qual eu não invisto através de um fundo, eu quero explicar para você o que é um fundo de investimento. Inclusive eu já vi pessoas confundindo fundo imobiliário, os famosos FIIs, com fundo de investimento. São coisas diferentes, galera. Cuidado para você não confundir, tá? O que é um fundo de investimento então, Mandy? Quando você escolhe adquirir um fundo de investimento, você está comprando cotas desse fundo, né? Então, quando você investe um valor ali no fundo, você está comprando cotas e esse valor que você está investindo no fundo, ele vai utilizar para fazer os investimentos, para comprar ações, para investir em títulos públicos, para investir na renda fixa. Então, o fundo de investimento, ele tem um gestor à frente dele, que é a pessoa que vai pegar o dinheiro que você está aportando ali e vai definir onde ele vai investir, tá? Então, ele vai definir se ele vai comprar ações de empresas, se ele vai investir em títulos públicos, se ele vai investir na renda fixa. Poxa, Mandy, mas como que eu sei onde pode ser que esse gestor vai colocar o meu dinheiro? Quando você escolhe, quando você adquire um fundo de investimento, tem um prospecto desse fundo, tem um documento falando qual é a filosofia de investimento do fundo, qual é a estratégia que esse fundo utiliza para fazer os investimentos. Ou seja, quando você coloca o seu dinheiro ali no fundo, você já sabe qual é a estratégia que eles utilizam. Se é um fundo que é mais focado em ações, se é um fundo que é mais focado na renda fixa. Então você já vai saber. Você precisa olhar o prospecto, né? Se você tem interesse de saber como é a estratégia desse fundo, qual é a estratégia que ele utiliza para investir, já que você está colocando o seu dinheiro ali e o gestor vai decidir onde o seu dinheiro vai ser aportado. Ou seja, o gestor, ele é uma pessoa que estudou sobre o mercado financeiro, que estudou sobre o mercado de investimento, é uma pessoa que entende as estratégias que serão aplicadas com o seu dinheiro. Então, resumindo toda essa história, quando você decide adquirir um fundo de investimento, você está terceirizando o serviço de escolha dos seus investimentos. Como assim? Se você está dando o seu dinheiro para o fundo para que o gestor escolha onde ele vai aportar, se ele vai comprar se ele vai comprar ações da empresa ABC ou se ele vai comprar ações da empresa XYZ, você está terceirizando essa responsabilidade, você está dando o seu dinheiro para ele fazer as escolhas, tá? Então, isso, assim, trazendo um resumo, bem resumo mesmo, é isso que você faz quando você decide investir através de um fundo de investimento. Quando você decide adquirir um fundo de investimento, você está dando o seu dinheiro para que o gestor do fundo decida onde esse dinheiro vai ser investido. E por que eu não gosto de fundos de investimento? Eu não invisto através de fundo, não gosto dessa ideia de terceirizar a responsabilidade com o meu dinheiro, né? E esse é o primeiro motivo pelo qual eu não gosto de fundo de investimento. Por que de acho eu vou terceirizar a responsabilidade com o meu dinheiro? Eu sou a pessoa mais interessada com que esse dinheiro seja bem aplicado, com que esse dinheiro seja bem investido. Então, por que eu vou dar o meu dinheiro para que outra pessoa faça essas escolhas? Não faz sentido nenhum. Então eu prefiro que eu pegue o meu dinheiro, faça os meus investimentos, já que a minha filosofia de investimento é uma filosofia simples e objetiva, onde eu não vou gastar horas e horas estudando ali para definir onde eu vou colocar o meu dinheiro. Então para mim não faz sentido nenhum. Você vai falar para mim, poxa, Mandy, mas eu prefiro terceirizar, eu não quero ficar gastando tempo com isso, eu não quero ficar gastando tempo pesquisando empresa, pesquisando investimento. É só você escolher uma estratégia, uma filosofia de investimento onde você não precisa se dar tanto tempo ali pesquisando ou estudando onde você vai alocar o seu dinheiro. A minha filosofia ela é baseada nisso, inclusive. Gasto dinheiro trabalhando, fazendo mais dinheiro durante o mês, para que no final do mês eu faça os meus investimentos sem ter que gastar horas estudando, até porque eu não trabalho no mercado financeiro, eu não trabalho no mercado de investimento, eu não vivo disso. Então não faz sentido eu gastar 10 horas, 15 horas ali pesquisando onde eu vou alocar o meu dinheiro. A minha estratégia é simples e objetiva. Ganha mais dinheiro e faça os aportes periódico. Esse é o primeiro ponto pelo qual eu não gosto de fundos de investimento, certo?
Segundo ponto por qual eu não gosto de fundos de investimento é que você tem que pagar taxas para o fundo. Ou seja, se você fizesse isso sozinho, você não teria que pagar nenhuma taxa. Mas quando você terceiriza o serviço, você tem que pagar taxa. Por quê? Primeiro, você paga taxa de administração, porque você está terceirizando o serviço. Então, já que o gestor vai ter que fazer o trabalho que seria feito por você, você tem que pagar uma taxa por esse trabalho que ele está fazendo, certo? Nada mais justo, já que você está escolhendo terceirizar as suas escolhas. Então, quando você adquire um fundo de investimento, você tem que pagar taxa de administração para ele, já que você está terceirizando a responsabilidade do cuidado com o seu dinheiro, das escolhas sobre os seus investimentos, certo? A segunda taxa que você paga aí é a taxa de performance. No mercado de investimento, nós temos alguns, é o que a gente chama de benchmark. É um índice de referência. Trazendo um exemplo aqui, quando a gente investe em ações, o benchmark do mercado de ações, de renda variável, fundo de ações, é o Ibovespa. Então, se a sua carteira de investimento, por exemplo, está rendendo acima do Ibovespa, se o Ibovespa em um certo período teve um crescimento ali de 5% e a sua carteira está tendo um crescimento de 6, 7%, quer dizer que você está performando acima do benchmark, você está performando acima do Ibovespa, que é o índice de ações. Quando o fundo de investimento faz a mesma coisa, quando ele está superando o benchmark, você tem que pagar a taxa de performance para ele, ou seja, ele está superando o benchmark. Então, por conta disso, por ele estar tendo uma performance muito boa, você tem que pagar a taxa de performance para ele também. Então, só aqui nós já estamos vendo duas taxas que você tem que pagar para o fundo, que você não teria esse custo se você investisse sozinho. E a terceira taxa que a gente tem também é a taxa de saída. Quando você adquire um fundo de investimento, tem lá, você vai ler lá o documento falando que tem um prazo com o qual você não pode retirar o seu dinheiro. Se você retirar antes desse prazo, que é o que eles chamam de prazo de liquidez, você tem que pagar essa taxa aí. Porque quando você adquiriu o fundo, você sabia que você não poderia tirar o seu dinheiro antes daquele período. Se você tira o dinheiro antes do período acordado, você tem que pagar essa taxa de saída para o fundo. Ou seja, 3 taxas que você não teria que pagar se você fizesse as escolhas sobre a sua carteira de investimentos sozinho, tá? Não preciso falar mais nada, né, gente? Por que pagar essas taxas que a gente não precisaria pagar? E aí você tem que pagar essas taxas porque você decidiu terceirizar o serviço. Senta o bumbum na cadeira, estuda um pouco sobre o mercado de investimento, que vale muito mais a pena você fazer as escolhas por si só do que terceirizar esse trabalho. Então é por isso que eu não gosto de fundos de investimentos, eu não indico fundos de investimentos, eu indico que você realmente sente o bumbum ali na cadeira, estude um pouquinho, entenda qual é a estratégia de investimento que vai mais de acordo com o seu perfil e comece a aplicar ela na sua vida. E assim você não tem nem que ficar pagando taxa para fundos de investimentos aí, para que eles cuidem do seu dinheiro. Agora eu quero saber de você. Você gosta de fundos de investimento? Você adquire? Você tem algum fundo de investimento na sua carteira? Como é a sua filosofia de investimento?